Amém. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Alegria vê-los, alegria rever cada um de vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui nessa noite, meditando na palavra de Deus, que é a base para que possamos viver em paz. Jesus, ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele disse: eu não dou uma paz como o mundo promete dar uma paz, mas é uma paz diferente. E que nessa noite você possa desfrutar dessa paz. Amém, pessoal? Amém. Desfrutar desse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Hoje nós queremos falar a respeito de um assunto que é muito importante, eu acredito que para todo ser humano. E sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que ele tem sido um grande vilão na vida de muitas pessoas. No casamento, no dia a dia, que é o desajuste emocional, as dificuldades de entender, de romper. E nós precisamos pensar, organizar e trabalhar sobre isso. Eu quero fazer a leitura do texto de Lucas, capítulo 22, se você tem a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós iremos ler o versículo 31, gente. Lucas 22, 31 da palavra de Deus. Lucas 22, vê se você consegue organizar. Não sei se é o retorno que vai ter que baixar um pouco, só para a voz não. Isso, obrigado, irmão. Lucas 22, versículo 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento, que possamos aprender e compreender profundamente a palavra do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Nós iremos conversar por alguns minutos aqui, e é importante meditarmos sobre isso. Como eu estava dizendo, o desequilíbrio emocional, ele é um fator, é uma questão que coopera muito para o fracasso do ser humano. Ele coloca uma venda nos olhos da pessoa, que ela não consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Porque desde o Éden nós adquirimos uma péssima mania de conseguirmos enxergar problemas em todos os lugares, mas temos grande dificuldade de encontrar problemas enraizados dentro de nós mesmos. E quando nós entendemos que nós precisamos primeiro olhar para nós, e foi um conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Alan, por nome de Timóteo, Paulo disse que ninguém cuide de você mais do que você mesmo. Nós temos que sermos cuidados, mas nós também precisamos
nos cuidar todos os dias. E quando se trata de vida cristã, é uma vida de oração, é uma vida de renúncia e um coração aberto para o perdão, um coração aberto para aprender com Jesus, para entender os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. É tão interessante esse fato que, por meio das emoções, nós fortalecemos ou destruímos relacionamentos. Olha esse fato aqui. Por meio das emoções, nós fortalecemos ou destruímos relacionamentos. E o homem, ele precisa, meu amigo Amadeu, a pessoa, o ser humano, ele precisa se relacionar. E se relacionar é participar da vida da pessoa. Se relacionar é fazer parte da vida da pessoa. E muitas vezes, o grande drama do relacionamento, ele não começa no trabalho. Muitas vezes, o grande drama do relacionamento, ele começa dentro de casa. Não é difícil você encontrar famílias que têm tudo, menos habilidade de se relacionarem. Não é difícil você encontrar famílias armadas, não com arma branca ou arma de fogo, mas trancadas dentro do seu próprio coração, de forma que a pessoa passa anos e anos sem se abrir com a própria família. E tem coisas que acontecem dentro da família, mas para que a família descubra, alguém de fora precisa contar. Olha só, esse é um dado que comprova o que eu estou falando. Coisas que estão acontecendo dentro da família, mas que a família não sabe. Para ela saber, é preciso que alguém de fora conte o que está acontecendo dentro da casa. Agora pensa comigo, porque Jesus tirou o meu pecado, não a minha capacidade de pensar. Agora pensa comigo, você não muda uma pessoa sem antes mudar a forma dela de pensar. Então, logo nós entendemos que o diálogo é uma linha de cura. O abrir o coração demonstra confiança. Se nós não conversamos com a nossa família, duas coisas ou mais estão envolvidas. Ou a gente não confia na nossa família, ou a gente se acha autossuficiente e não precisa compartilhar. E o processo de restauração das emoções está também instalado em uma conversa, em um relacionamento maduro dentro de casa. Então, as emoções equilibradas, elas fortalecem os relacionamentos. E quando falamos de emoções equilibradas, são as emoções, são os sentimentos, são as questões positivas. Por exemplo, amor. Como o amor, ele é importante no seio familiar e da pessoa. E quando eu falo amor, eu não falo somente aquele amor do Sazon, não falo somente aquele amor que deu sucesso a Zezé de Camargo e Luciano. Eu falo algo muito mais intenso, é aquele amor sacrificial, que não depende que alguém coce as minhas costas para que eu sinta amor. É o amor que é gerado dentro do meu coração, não por um sentimento de momento, mas por uma decisão permanente. Ou seja, eu consigo amar até mesmo quem não me ama. É esse amor que cura. E aliás, esse é o amor que o cristianismo propõe. Não é um amor ligado a um consumismo, é um amor que é sacrificial. Vocês já ouviram aquela história daquele sábio judeu, que ele estava passando e tinha um homem na praia assando um peixe. E o sábio falou assim: o que você está fazendo? E aquele homem disse assim: eu amo peixe, eu estou assando um peixe porque eu amo peixe. E aquele senhor falou e disse assim: você não ama peixe. Não, eu amo peixe, não. Você ama o seu estômago. Se você amasse o peixe, você não teria tirado ele da água, matado ele e assado ele. Você não ama peixe. E aquele homem começou a explicar sobre o amor
que é mais um amor de usufruto do que um amor de entrega. E esse amor de usufruto, ele passa, porque eu amo uma pessoa enquanto ela me faz bem. O dia que ela não me faz bem, opa, a nossa relação termina aqui. É esse amor que Jesus está propondo. E esse amor, ele não nasce por uma leitura de um livro. Esse amor, ele nasce porque ele é fruto do Espírito Santo. Amém? Quem está me entendendo? É fruto do Espírito Santo. Então só Deus, eu não sei quanto a vocês, mas para mim é um desafio amar dessa forma. É um desafio amar dessa forma. E o amor é um sentimento, é uma emoção positiva. Talvez eu não vou conseguir falar metade do que eu quero falar com você aqui. Ontem eu estava fazendo o curso, foi ontem, menino? Não, perdão, menino não, qual é o seu nome? Wesley, foi ontem, eu comecei a falar no curso, comecei a falar às 7 horas, quando eu vi, deu 9 horas, falei, cara, eu falei 2 horas, falando sobre isso, sobre cura interior, sobre amar, falei 2 horas, falei, cara, que legal. Então, um outro ponto, meu irmão, de uma pessoa que tem as emoções saradas, é a questão da alegria. E se você for observar, Amadeu, a segunda vez que eu falei seu nome, tem que mudar. Se você for observar, a alegria, gente, é fruto, Angélica, do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma alegria que é produzida, mas uma alegria que é existente dentro de você. Presta atenção naqueles vídeos daquelas crianças da África. Aqueles meninos não têm um brinquedo, não têm uma sandália, não têm uma roupa. E qual o vídeo que faz mais sucesso de expressão de alegria? Crianças da Europa ou crianças da África? Eu tenho lá em casa a foto de uma criança africana com repolho. Eu olho aquela foto e fico alegre. Que foto, que expressão. Porque é uma alegria que aquelas crianças têm que não depende de nada, já está dentro delas. E sabe quem é que deveria dominar essa alegria todo o tempo, gente? Quem? Eu e você. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a minha alegria não depende da situação, mas da minha convicção. O problema nosso é que nós andamos por motivação e não por convicção. É mover-se por convicção. Um outro ponto dessas emoções saudáveis é a pessoa que tem satisfação. Você já viu tanto que nós estamos, posso usar essa palavra? Insatisfeitos? Você já viu tanto que é difícil nos agradar? A gente compra um carro, nosso carro do sonho. Ah, meu Deus, a gasolina está cara. Nada está bom. E aí nós queremos colocar Deus como um empregado de 24 horas, e a nossa ideia sobre Deus é que Deus está correndo 24 horas para nos fazer ficarmos satisfeitos. Não, ele não gostou disso, eu vou voltar e vou dar outra coisa. Ele não gostou, eu vou dar, não. Nós precisamos aprender. Quando eu falo de estar satisfeito e com satisfação, eu não estou dizendo de acomodação, não estou dizendo de uma pessoa conformada com a vida que tem e que não se move, a casa está caindo em cima dela, e se tiver comida na barriga está tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um sentimento de satisfação. Você não está em busca que está faltando algo, você já tem tudo, que é Cristo em seu coração. Não é aquela visão materialista, que eu preciso que aconteça alguma coisa para que eu fique bem. Não. É você conhecer quem é que está com você. Presta atenção nesse detalhe. Paulo não precisou que a cela se abrisse para ele cantar. Ele não precisou que alguém entrasse lá dentro e dissesse, você é inocente, para ele cantar. Ele não precisou parar de doer as costas para ele cantar. Ele estava satisfeito, mesmo estando tudo difícil em sua volta. Deixa eu te dar uma dica aqui para você se equilibrar emocionalmente.
Se você esperar que as coisas melhorem para você melhorar, é ilusão. É ilusão. Você tem que melhorar mesmo as coisas não estando melhores. Isso é fato. Isso é fato. Agora, nós temos o drama daquelas emoções negativas que muitas vezes nós permitimos elas estarem conosco. Por exemplo, uma emoção negativa que me desequilibra e desequilibra o ser humano é o ódio. E é muito fácil para a gente odiar uma pessoa. Nelson Mandela, ele disse: ninguém nasce odiando alguém por conta da cor da pele. Aliás, nós aprendemos a odiar. Se nós podemos aprender a odiar, também nós precisamos aprender a amar. E se nós não tomarmos cuidado, do dia para a noite a gente começa a pegar uma certa aversão. Não, eu não gosto daquela pessoa. Não, eu não gosto disso. E a gente começa a ficar odiando, rejeitando, desprezando. E isso vai desequilibrando a harmonia no nosso coração. Uma outra emoção que nos afeta é a tristeza. Se eu não me policiar, eu vou me entristecendo, e a gente precisa entender uma coisa: a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. Se você não abrir os seus olhos, você vai começando a ficar triste, você vai começando a perder o estímulo e vai ficando desanimado. Porque a tristeza começa a comandar. Deixa eu te falar uma coisa. Vença a tristeza. Uma outra emoção que eu quero lutar contra ela o tempo inteiro: ressentimento. Não deixe ficar ressentimentos no seu coração. Pastor, como que eu consigo esse equilíbrio? Meu irmão, nutrindo um relacionamento com Deus de forma pessoal e não seguindo um conjunto, um ritual. O meu relacionamento com Deus não é um ritual. O meu relacionamento com Deus é pessoal. Deus é um ser pessoal. Por que eu falo isso? Abraão, ele ficou conhecido como, nós chamamos Abraão de pai na fé, mas no céu, para Deus, Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Tem um homem que andou com Deus, que Deus achou tão bom andar com ele. O que Deus fez? Qual o nome desse homem? Enoque. Lembra o que Deus falou com Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. A Ludmila Feber, saudosa cantora Ludmila Feber, ela cantava: anda com Deus, segura na mão de Deus. Eu tenho que ter Deus como meu amigo. Marcelo, lembra o que Jesus disse? Eu não vou chamar vocês mais de servos, mas de amigos. A gente cantava uma canção do grupo Milad: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Na viração do dia, Deus ele vinha na terra e andava no jardim para conversar com quem? Com Adão. Deus se relacionava, Deus se relaciona. O equilíbrio das nossas emoções depende do nosso nível de relacionamento com Deus. E deixa eu te falar uma coisa: fuja dessa dependência de um ritual. É um relacionamento, Angélica, pessoal. Por que Moisés foi quem ele foi, irmão Jaci? A Bíblia fala que Moisés, ele falava com Deus como? Quem se lembra? Face a face, como se fala com um amigo. Eram homens que Deus vinha e conversava com eles. Lembra o que diz a Bíblia? Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os seus ungidos e os seus profetas. Deus quer falar conosco, irmão.
É a intenção de Deus. Lembra de Jesus com Zaqueu? Zaqueu, desce daí, rapaz. Eu quero ir na sua casa. Eu quero. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o inimigo, ele entende que se houver um desequilíbrio emocional na vida do ser humano, tudo vai ser atingido. É um efeito dominó. O casamento é atingido, a vida financeira é atingida, as amizades, elas são atingidas, e já é comprovado, o físico também é atingido, tudo vai ser atingido. No texto que nós acabamos de ler, e eu estou pensando sobre isso essa semana, e aí acaba que você vivencia algumas tensões, você lembra do que você está meditando para pregar. Porque pregar não é só o que você sabe, é o que você vive. Então Satanás, sabendo disso, olha o texto que Jesus, ele fala para Pedro. Ele diz assim, Jesus numa sabedoria diferenciada. A gente precisa prestar atenção nas palavras de Jesus. Prestar atenção nelas. Jesus fala para Pedro, Satanás veio para peneirar você. Jesus não disse, Satanás veio para destruir você, Pedro. Não, preste atenção a esse detalhe. Ele veio para, primeiramente, peneirar. E peneirar para nós, a gente lembra da peneira que a vovó usava, a de arame ou a de roupa de folha de bambu, sei lá o quê. Então, a gente lembra dessa peneira. Mas a gente precisa entender que quando escreveram a Bíblia, não foi Machado de Assis, não foi na nossa língua. Jesus falou em hebraico e aramaico. Quem escreveu esse texto tinha talvez uma visão um pouco mais profunda do que a nossa. Porque quando for escrever esse texto, apesar da gente não saber isso profundamente, mas quando for escrever essa palavra peneirar, João Ferreira de Almeida foi quem traduziu do inglês para o português. Martinho Lutero, ele transcreveu, porque só tinha em latim, Martinho Lutero transcreveu do latim para o alemão, porque ele é alemão. E aí William, me surgiu o sobrenome dele, traduziu do alemão para o inglês. E João Ferreira de Almeida traduziu do inglês para o português. Aí João Ferreira de Almeida entendeu que quando se falou essa palavra era peneirar. Então ele disse assim, Pedro, Satanás queria peneirar você. O que é isso? Aí eu parei, Hudson, o que é isso? Peneirar? Como assim? E aí a gente vai pesquisar, hoje você tem literatura, você tem internet. A palavra original é cianazo. Cianazo. Essa palavra significa, no grego, sacudir. A aplicação original, quando escreveu, não que a portuguesa esteja errado, mas a aplicação essencial de quando foi escrito, significa sacudir, provar a fé de uma pessoa por meio de uma agitação dentro dela. Presta atenção, Jesus falou para Pedro, Satanás vai te peneirar, ele vai sacudir você por dentro, vai desequilibrar você internamente para você cair. O que Satanás fez com Eva? Bagunçou do lado de fora ou do lado de dentro?
Tem gente que fala, nossa, o diabo tocando no meu carro. Gente, o diabo não quer saber de carro. O negócio dele, irmão, é dentro. Lembra o que Apocalipse disse? Está vindo aí o sedutor dos homens. Seduzir, você seduz por lado de dentro ou do lado de fora? A sedução trabalha interna. Então Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, Satanás, ele vai, e é interessante, que Jesus fala, Satanás pediu para te peneirar, e Jesus não falou assim, eu falei para ele não fazer isso. Jesus não falou isso. Isso aqui me deixou preocupado. Presta atenção nesse detalhe. Daniel, nada e ninguém impediu de Daniel ser jogado onde? Na cova. Lembra o que Paulo disse? Foi-me colocado um espinho na carne por parte de Satanás, e eu orei 3 vezes para Deus tirar, e Deus disse, não vou tirar. Esse evangelho moderno que não tem problemas, esse evangelho moderno e que todo mundo usa luva de película, todo mundo usa sapato de algodão, ninguém se machuca, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente não tem estrutura para enfrentar uma decepção? Que evangelho é esse que a gente não tem estrutura para sofrer uma crise? E muitas vezes a gente quer ajudar pessoas camuflando e dizendo vai dar certo e tal, e eu sei que vai dar certo, mas muitas vezes a pessoa precisa aprender a ficar bem quando dá errado. Eu estava lendo o livro daquele psiquiatra, Augusto Cury. Ele disse o seguinte, o pai que não deixa o filho passar por problemas e resolver os seus próprios problemas, está formando um adulto com sérios problemas, porque quando ele crescer, ele vai ter que se decepcionar e ele vai ficar chateado, porque ele nunca foi permitido se decepcionar. Evangelho também é você enfrentar dificuldades e crises. Evangelho também, muitas vezes, são coisas que não dão certo. Pastor, mas que mensagem pessimista. Eu prefiro uma mensagem realista do que uma ilusão de sonhos platônicos e não com base, com o pé no chão. Jesus estava dizendo, eu não vou impedir Satanás de fazer coisas para desestruturar você por dentro. Quando eu leio esse texto, isso me leva a entender e a refletir sobre uma questão, o que movimenta a minha mente? E aí, eu comecei a pensar sobre isso, que o alvo do inimigo é movimentar a minha mente, é tentar dominar a minha mente, é tentar fazer alguma coisa com a minha mente. Veja como a mente de Ló, o sobrinho de Abraão, veja como a mente dele foi movimentada e controlada por um impulso de momento. Em um impulso nós quebramos uma amizade, porque é mais fácil você conquistar um castelo do que um amigo ferido. Em um impulso uma pessoa destrói o casamento. Em um impulso, a pessoa adquire a maior dívida da sua vida. Ló, em um impulso, ele olhou para a terra e foi impulsionado para ela, e tornou o maior fracasso da sua vida. Por quê, meu irmão? Das fraquezas. E eu entendo, meu amigo Natanael, que todo ser humano tem dentro dele as suas fraquezas. E esses dias eu estou assim, pensando muito. Tudo que eu ouço, eu estou pensando e refletindo. E quando vem essa palavra fraquezas, eu comecei a ficar curioso.
Essa palavra, deixa eu analisar essa palavra, fraqueza, porque a gente ouve tanto isso. Eu caí porque eu sou fraco. A carne é fraca. A gente ouve tanto essa questão de fraqueza, que eu comecei a pensar sobre isso. Se você for observar, aí vem mais uma vez o original da palavra, onde ela começou. Porque tem coisa que a gente tem que descobrir onde começou. Tem coisa que para você resolver, você tem que descobrir onde começou o problema. Lembra de Eliseu? O povo chegou e falou: Eliseu, a água aqui está amarga. Eliseu não orou no copo com água. Ele falou assim: de onde que vem essa água? Olha, ela vem de uma fonte lá, então vamos lá, porque o problema está lá. Deixa eu te falar uma coisa, essa questão emocional, a gente está tratando muito a ponta do negócio. Tem coisa enraizada lá, desde que você tinha lá os seus 13, 15 anos, meu irmão, não foi tratado não. Você nunca conseguiu ser tratado e receber um não. E hoje isso está refletido no seu relacionamento, porque você não sabe ouvir um não. Você não foi treinado para entender que o não é benefício para você. E você pode estar chateado com alguém ou com alguma pessoa, porque você acha que deveria ser sim, mas o que você precisa é do não, só que você não aceita. E isso começou onde? Lá atrás. Então Eliseu falou: me leve lá. Alguém levou ele lá, ele não sabia, mas alguém levou ele lá. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como ajudar uma pessoa se ela não se conduzir até o lugar da ajuda. Não tem como ajudar você a se curar se você se trancar. Jesus estava lá com um homem que estava com a mão doente, e ele, o que ele estava? No canto, e a mão o quê? Escondida. Deixa eu te falar uma coisa, sabe onde está a força do pecado? Naquilo que está oculto. Todo pecado que sai do oculto, ele perde a força. Toda fraqueza que está no oculto, ela é forte. Toda fraqueza que sai do oculto e vai, ela é tratada. Então isso é tão interessante, que essa palavra fraqueza, se você for observar, ela vem de uma junção, lá na raiz do grego, ela vem de 3 letras, M, Y e O. Então, quando alguém foi pensar em falar sobre fraqueza, a cabeça dessa pessoa, quando foi falar sobre fraqueza, a cabeça dele era relacionado a músculo. Onde que essa palavra começou? Em músculo. Porque quando alguém falou sobre fraqueza no ponto de vista bíblico, ele pensava sobre músculo. Por isso que Paulo, ele disse: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a gente precisa entender, meu querido, o músculo, ele pode ser fraco ou forte, depende da prática de exercício, disciplina e foco que nós damos nele. Uma pessoa inteligente, ele faz da sua maior fraqueza a sua maior força. Já viu aquelas pessoas que não têm braço, não têm os 2 braços, e eles tocam com os pés? Tocam guitarra com o pé? Mas é impossível. O cara fez da sua debilidade a sua maior qualidade. Isso é forte. Em vez de nós nos escondermos atrás da nossa fraqueza, a gente precisa usar isso com inteligência para o crescimento. Então, a fraqueza é o mesmo que um músculo. Ou ele vai ficar fraco, ou ele vai ficar forte. Depende da atenção que você vai dar. Ele é bem reservado, ele não vai ficar muito feliz com isso que eu vou falar, mas ele também depois não vai falar para mim. O Samuel, ele era fisicamente, né? Ele era bem franzino, vocês se lembram disso. Aí o Samuel começou a fazer academia. Chegava lá em casa, tinha lá ovo, e o Samuel comendo ovo, comendo frango, tirou o açúcar, academia.
E hoje eu olho para o Samuel e falo, mas não é, está fortão. Trabalhou os músculos. Se você quer ser forte, trabalhe a sua fraqueza. Se você quer ser forte, trabalhe a sua fraqueza, não esconda ela debaixo da mesa. Eu vou repetir, é de Deus, hein? Meu Deus, uau! Se você quer ser forte, trabalhe a sua fraqueza, não esconda ela debaixo da mesa. Tem muita gente, é propício, tem muita gente aproveitando a mesa que tem esses forro grande assim e vai enfiando lá. Se alguém levantar, notem, meus queridos, para a gente tentar concluir, que vai faltar muita coisa aqui. Notem, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que a oração de Jesus, e o que me chamou a atenção, a oração de Jesus, ela é nutrida de um alto nível de inteligência bíblica e inteligência emocional. Porque ele diz para Pedro, Satanás vai peneirar você. Contudo, Pedro, aí Jesus fala, eu orei por você. Mas para aí, como que é a oração de Jesus? A Bíblia fala que Jesus disse, eu orei para que a sua fé não vacile. A sabedoria da oração de Jesus. Jesus não ora para que Pedro escapasse daquele abalo, daquele problema, mas Jesus ora para que a fé de Pedro não fraquejasse. Isso aqui para mim é tremendo. O problema não é eu não passar por problema. A grande situação é o problema abalar a minha fé. Notem que Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha de fogo ardente, aquecida não sei quantas vezes mais, 7. Várias vezes mais aquecidas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro, a Bíblia diz que eles dançavam, eles pulavam, a fornalha não abalou a fé deles. Sabe o que nós usamos como igreja para ter equilíbrio emocional? É a nossa fé não ser abalada. E como que uma fé ela não é abalada? Se ela estiver fundamentada na palavra. Eu preciso ter fundamentos bíblicos. Pastor, como manter o equilíbrio emocional? Primeiro, eu preciso ter fundamentos bíblicos, porque isso vai nutrir a minha fé. Segundo, eu preciso viver em novidade de vida. Todo dia eu preciso viver algo novo. Eu preciso ter um assunto novo. Hoje eu entrei no comércio lá em Goiânia, e aí eu vejo a pessoa do balcão. Eu falei, eu vou falar algo para essa pessoa, além de passar um cartão, vou falar algo para ela. Isso mexe com a gente, porque a gente não quer falar. Eu quero falar algo novo para ela. Eu falei assim, moça, deixa eu te falar uma coisa. Felicidade não é questão de situação, é decisão. Ela olhou assim. Uma novidade. Só que a gente não vive essa novidade. A gente não vive. Para que eu consiga um equilíbrio, irmão, eu tenho que viver em novidade de vida. Terceiro, eu preciso compreender e entender o fator tempo. Preciso entender que tem coisas que não é no meu tempo. Eu preciso entender, olha, o fator tempo vai equilibrar muito a questão emocional. Quarto ponto, eu preciso manter uma mente aberta. Abra sua mente para melhorar. Abra sua mente. Se alguma coisa der errado, fala, não,
eu vou melhorar. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso contexto evangélico, mas olha para a lâmpada, lembra de Thomas Edison, deu errado uma vez, ele abriu a mente, amanhã eu vou fazer de novo, só que diferente. Deu errado 100 vezes, não, eu vou continuar tentando inventar a lâmpada, uma hora vai dar certo, eu vou ter a mente aberta. Olha Santos Dumont, 14 bis, por que 14 bis? 14 vezes tentando inventar um avião, uma hora eu vou acertar, a mente aberta. Olha aquele menino que inventou o carro, Henry Ford, a mulher dele segurando uma lamparina, fez o carro, tudo foi da partida, o motor não funciona, não, amanhã eu vou inventar uma outra forma de pegar esse parafuso, mudar para lá, e aí vai funcionar. O equilíbrio emocional também depende de você ter uma mente aberta, irmão. Uma mente aberta. E eu estou entendendo uma coisa. Quando que um erro é um fracasso? Quando eu não aprendo nada com aquele erro. Quando eu não melhoro, aí aquele erro é um fracasso. Irmão, eu já errei demais e eu ainda vou errar. Mas todos os meus erros, eu quero aprender para não errar de novo. Como isso é importante. Eu falei o quarto, agora o quinto. Quer manter equilíbrio, irmão, quer ter uma vida saudável emocionalmente, mantenha relacionamentos saudáveis. Seja saudável, primeiro onde, gente? Onde? Dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, melhore o humor dentro da casa de vocês. Ninguém merece semblante ranzinza. Melhore o humor, se divirta. Gente, já tem, meu irmão, já tem problema demais na rua, mas tem que ficar lá. Você tem que chegar em casa, não só o seu corpo, porque tem gente que chega em casa só o corpo, a cabeça fica no trabalho. Não, chega tudo. Aproveita aquele momento, porque é um momento único. Eu aprendi uma coisa com o pastor Lápis, com relação a casamento. A gente precisa aproveitar o máximo, porque cada dia que passa é um dia a menos que a gente tem para ficar junto. Eu sou muito chamado para ir em cerimônias fúnebres, e eu vou, e porque eu entendo que Deus também abençoa naqueles momentos. E tem uma linha de pensamento sobre cerimônias fúnebres. A gente percebe que as pessoas enviam flores e coroa e flores e tal, mas quando a pessoa está viva, a gente não envia flor para ela. A gente viaja quilômetros para ir até alguém que faleceu, mas quando ele está vivo, a gente não atravessa a rua para ir num parente. É fato, irmãos. É fato. A gente precisa investir em relacionamentos saudáveis. Isso é curativo, isso é benéfico para a nossa vida. Nós vamos orar, cada um colocando o seu coração diante de Deus. A sua fé é o que vai estruturar as suas emoções. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. A única coisa que resolve o solo árido e seco é a chuva que vem do céu. A única coisa que resolve a dureza do nosso coração é a chuva que vem do céu. É a presença do Espírito Santo sobre os nossos corações. E eu quero te convidar neste momento para orar. Quem pode começar a orar neste momento dizendo: Deus, trabalha no meu coração, trabalha na minha alma, quebranta o meu ser. Eu preciso ter o meu coração visitado pelo Senhor.
Você pode orar aí no seu lugar. Ora no seu lugar aí, para Deus abençoar a sua vida. É você e Deus orando. É você e Deus falando agora. Fala com Deus. Ele é quem traz o equilíbrio. Ele é quem traz a paz do nosso coração. Ore ao Senhor neste momento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, nós oramos neste momento. Invocamos a Tua presença. Invocamos a graça do Senhor.